Em qual momento o medicamento antidepressivo ele é absolutamente necessário? Porque eu acho que até um determinado ponto uma terapia, um pensamento positivo, toda aquela história resolve, né? Mas tem um momento que eu acho que é patológico. O que acontece? Assim, o medicamento ele é uma ferramenta. O medicamento é uma ferramenta. Então, por exemplo, se você tem um paciente com depressão, uma das características principais da depressão é levar o paciente a uma inatividade. Então, o que acontece? O paciente ele não consegue ter um comportamento direcionado à busca de recompensa. Então, ele tem humor deprimido e o que a gente chama de anedonia, que é o quê? A sua perda da capacidade de sentir prazer. Então, situações de jogar futebol com os amigos, que antes eram prazerosas, não são mais. Quando você aplica uma ativação comportamental nesse paciente para fazer com que ele faça aquilo e ele não consegue ter um direcionamento do comportamento em busca do objetivo e da recompensa, pode ser que ele tenha uma deficiência de dopamina. Aí você entra com antidepressivo que aumenta a dopamina para conseguir dar esse combustível para ele conseguir fazer o comportamento. Você tem que analisar muito bem o que está acontecendo com o cara, né? Porque normalmente... E você tem que falar muito de perto com o psiquiatra dele. É, isso. E aí tem muito terapeuta que tem rixa e psiquiatra rixa com terapeuta. Os dois estão no mesmo lugar. Estão tratando uma pessoa e precisam conversar. Isso é uma coisa curiosa, porque eu fui numa psiquiatra esses dias, algumas semanas, e eu simplesmente falei, tá acontecendo isso, ela já me deu um remédio, assim, pum. Nem teve nada no conversa com uma outra terapeuta, vamos ver o que está acontecendo. Toma esse remédio aqui, eu tomei, me senti horrível, parei de tomar. Horroroso. Cara, os medicamentos psiquiátricos, infelizmente, eles têm muitos efeitos colaterais e eles demoram para funcionar. Se você tomar um antidepressivo hoje, e se você tomar certo, ele vai começar a funcionar daqui umas 3 semanas. É complicado, cara. Por quê? Porque os antidepressivos envolvem a liberação de dopamina, noradrenalina e serotonina, principalmente. E como eu falei antes, eles são moduladores, neuromoduladores. Então eles vão pegar a circuitaria do seu cérebro e vão mudar ela. Imagina um fone de ouvido embaralhado. Eles vão desembaralhar o fone de ouvido. Só que isso demora de 2 a 3 semanas. E não funciona, às vezes, em 30% dos pacientes. O que acontece? No ano de 2005, 2003, uns caras resolveram, não sei por que eles resolveram, acho que por estudos prévios, eles resolveram tratar pacientes com depressão com cetamina, que é um anestésico veterinário. E eles trataram pacientes de maneira intravenosa com depressão. Lembra então, os antidepressivos que a gente tem hoje demoram de 2 a 3 semanas para funcionar e às vezes não funciona. Isso é foda, porque muitas vezes o paciente comete suicídio nesse tempo. Sim. Ou abandona o tratamento, não tá funcionando, tô tomando isso que não funciona. Então tem que educar o paciente, falar para ele e tal. E os caras começaram a estudar, mas tem uma regiãozinha do cérebro que atua assim, assado, então se talvez a gente conseguir mexer ali com um medicamento, esse aqui deve funcionar, vamos tentar. Eles deram uma dose subanestésica, ou seja, uma dose que não causava anestesia, desse anestésico veterinário, e eles perceberam que depois de 10 horas, 8, 10 horas, os pacientes, o medicamento fez efeito. O anestésico veterinário. E aí tem uma circuitaria no cérebro envolvida. Que esse medicamento, em vez dele remodelar a circuitaria, ele atua direto na sinapse. É bem mais rápido. Isso em 2003. 2019, se eu não me engano, 2019 ou 2020, a Anvisa aprovou aqui no Brasil o Spravato, que é um spray intranasal de cetamina para tratar a depressão. Então hoje a gente tem disponível, acho que é caro ainda, porque não houve quebra de patente, não tem todo esse caso. E prescrito também, né? Oi? É prescrito também, não pode ir lá comprar. Não pode ir lá comprar não. E o psiquiatra, acho que é ele que administra, porque cetamina é usado como droga de abuso, né? Isso aqui. E hoje, se você administra esse sprayzinho, cara, em questão de 10, 12 horas, você dorme, no outro dia você acorda bem. Cara, e dura semana.